Meus amigos, muito boa noite. Que Jesus nos conserve na sua santa paz. Fácil é, depois de ouvir o canto dos anjos, que a gente viu aqui nesse bonito coral. Eu gostaria primeiro de agradecer ao convite merecido dessa casa. Para mim é uma grata satisfação estar aqui, um lugar erigido sobre as bênçãos do Cristo, que visa repetir os caminhos de Jesus através do serviço de assistência, de estudo evangélico. E quero agradecer também a presença de todos vocês, rogando a nosso Senhor Jesus Cristo que nos inspire nas nossas despretensiosas e descoloridas ilações. O tema de hoje é assaz especial, trata sobre forças mentais. Ninguém, mais do que ele, tinha pleno domínio das suas forças mentais. Aquele seu semblante impassível, imperturbado, aquele seu olhar fulgurante que derramava júbilo, alegria, que espraiava mansuetude e coragem, era o retrato de uma alma que houvera buscado a sua plenificação e obtido a plenitude, a comunhão íntima com Deus. Ele era o próprio médium de Deus. Sem precisar retornar a um planeta de provas e expiações, o vem com um pedido inaudível da sua alma bondosa. Por amor, ele veio há mais de 20 séculos a habitar entre nós. Jesus, cuja presença, por si só, exercia um magnetismo irresistível sobre todos, capaz de arrebatar aqueles que estavam na sua presença. Como Saulo de Tarso, às portas da estrada de Damasco, que caiu de joelhos, vertendo um pranto comovedor. Como Públio Lentulus, como narrado na obra Há 2000 anos pelo Espírito Emmanuel, que não conseguia sequer articular palavras para conversar com ele, falando pensamento a pensamento. E no capítulo 14 de A Gênese, Allan Kardec explica, falando sobre os fluidos, principalmente os fluidos magnéticos e espirituais, o que os ditos milagres, na verdade, eram. Nada de paranormal, nada de sobrenatural. O que Jesus fazia é aquilo que nós também vamos lograr fazer, porque, como ele mesmo disse, nós somos deuses, e aquilo que ele foi capaz de fazer, seremos um dia, caso perseveremos nesse ideal e muito mais. O que ele fazia nada mais era do que o desdobramento da lei divina ou da lei natural, a mente do espírito influindo na matéria e no mundo moral. E assim como nós somos co-criadores com a divindade, doando o corpo físico para os nossos filhos, os arquitetos da vida maior, como ele mesmo, também são co-criadores com Deus, plasmando os planetas, as diversas moradas na casa do Pai, plasmando tudo quanto existe na criação. Jesus, considerado o próprio Verbo divino, era como um espelho da vida maior, fazendo refletir no seu próprio espírito a lei divina. Era a própria materialização dessa lei. E não por acaso, no Evangelho de João, João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que tudo foi feito por ele, e sem o concurso dele, nada poderia ter sido feito. Este poder extraordinário está guardado na nossa mente, e o Espírito é essa mente viva. Nós somos antenas psíquicas, irradiando o tempo inteiro emanações, e é por essa razão que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos. Porque, como o próprio Mestre Jesus nos advertiu, a cada um, segundo as suas obras. Isso para pensamentos, isso para emoções, isso para sentimentos e isso para ações. Há muitas moradas na casa do meu Pai e a primeira delas é a nossa casa mental. É nela que nós residimos e não no nosso lar em primeira instância. A nossa psicosfera, os pensamentos que nós temos alimentado e as ações que nós desdobramos criam uma espécie de redoma magnética e espiritual e vai populando-nos de presenças da nuvem de testemunhas
como dizia o apóstolo Paulo, que nos segue e nos influenciam. Nós estamos sendo, durante todo o momento, influenciados espiritualmente. E, se nós nos devotamos a pensar algo de positivo, a cultivar a alegria, a bondade em nossos corações, se nós tentamos, mesmo que à custa de muito esforço, seguir o caminho de Deus e buscar essa comunhão que Jesus já houvera obtido, nós estamos no caminho certo. Nós conseguiremos perceber as intuições amorosas dos nossos mentores espirituais, dos espíritos bons que se acercam de nós e que não cessam de nos mandar vibrações de estímulo e de otimismo. Mas, se nós cultivarmos a melancolia injustificável, se nós agasalharmos a angústia, o remorso, o sentimento de culpa por nossos erros, se nós preservarmos em nosso coração a mágoa de alguém que pode nem ter querido nos ferir, nós vamos sintonizar com mentes que também vão alimentar-nos do mesmo grau de emanação. Por isso, meus amigos, o céu e o inferno que irá se descortinar após a existência da vida corporal nada mais é do que aquilo que nós temos pensado, vivido e agido. E é por isso que, se nós queremos um futuro esperançoso, venturoso, de bênçãos, vamos colher agora. Isso não significa que o cristão, o espírita, não deve pensar coisas ruins. De acordo com o nosso atual patamar evolutivo, é esperado que esses pensamentos ainda nos atinjam, porque fazem parte do nosso inconsciente. Os psiquistas, principalmente os psicanalistas após Sigmund Freud, mais tarde Carl Gustav Jung na psicologia analítica, buscaram analisar o inconsciente. O inconsciente muitas vezes nos governa e o inconsciente ainda não é devassado pelo nosso ser pensante, mas está aqui. E é por isso que às vezes a gente não entende porque que a vida nos traz para perto de pessoas, cria cenas e estruturas e nós nos vemos colocados em panoramas por nós indesejáveis, mas que muitas vezes são necessários ao nosso progresso. É importante que nós possamos compreender que, se Deus é justo, é todo poder, é toda bondade, se Deus é nosso Pai e Ele nos ama, nós passamos por esse tipo de experiências para evoluir. E está em nossas mãos mudar a qualidade das experiências que nós teremos de agora por diante. E tudo isso começa, sem sombra de dúvida, no nosso pensamento. Nós somos o vaso de barro nas mãos do oleiro, e o oleiro é Deus. Portanto, nós vamos ser moldados de acordo com a vossa vontade. Mas nós somos uma espécie de cerâmica ou barro especial. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Portanto, nós somos dotados de uma inteligência que pode nos fazer alcançar a aventura mais rápido, se nós utilizarmos a inteligência com fins do progresso. Seremos arrastados pelo progresso de qualquer jeito, queiramos ou não. Mas se nós utilizarmos todos os nossos potenciais intelectuais com fins de alcançar o progresso, isso se dará muito mais rápido. E quando eu digo que Jesus conseguia integrar, ter pleno domínio das suas forças mentais, eu não estou falando apenas do cognitivo. A parte cognitiva e intelectual, o repositório dentro do nosso cérebro onde nós guardamos as informações, a capacidade de raciocínio lógico dedutivo, os potenciais de memória, são apenas uma pequena parte de todo o potencial da nossa mente. O cérebro é uma glândula orgânica, muito preciosa, cheia de detalhes, riquíssima, mas apenas uma pequena projeção de todo o potencial que a nossa mente espiritual infinita, de potencial infinito, tem. Isso significa que em Jesus ele tinha o pleno domínio das suas forças mentais, porque ele conseguiu equalizar o seu aprimoramento intelectual ao seu aprimoramento moral. E é exatamente essa destinação que nós temos.
Se Jesus representava o ápice, o apogeu da humanidade, ele representa aquilo que nós seremos. Por isso, nós temos que utilizar o nosso pensamento e o nosso intelecto para conseguir angariar virtudes. E as virtudes são conquistadas pela insistência. A insistência no bem, nutrir um ideal superior, nunca desistir da vida jamais. A vida é o maior patrimônio que o Criador poderia nos presentear. A vida é uma dádiva e muitos de nós imploramos por ela, porque malbaratamos os recursos anteriores. E se nós estamos aqui nessa vida, vamos aproveitar esses recursos que nos foram dados e aproveitar as nossas forças mentais para que possamos irradiar vibrações de paz, de amor, através de uma conduta equilibrada no bem. E, se nós somos o vaso de barro nas mãos do oleiro, os nossos pensamentos também são o vaso de barro nas nossas mãos. Ao poder e ao comando da nossa mente, nós podemos plasmar a realidade que nós queremos. E isso não é apenas um discurso de se eu penso, eu atraio o universo ao meu favor. Mas, se eu penso, eu consigo plasmar com o poder do meu pensamento a realidade que eu quero. E se a realidade que eu quero está afinada pelo diapasão da lei divina, essa realidade naturalmente vai acontecer. O que eu quero dizer? Nós temos que nos afinar com a proposta de Deus ao nosso respeito, seguindo as leis morais conforme preconizado por Jesus Cristo. Se nós pararmos para pensar, os ideais mais elevados começaram com emanações mentais. Se nós pensarmos os grandes profetas da humanidade que já pisaram na terra, mas também os vícios, também as viciações, também os crimes hediondos, começaram com uma ideia fixa que acabou plasmando no mundo físico ou corporal aquela realidade que tanto agasalharam. Nós nunca podemos perder de vista, meus amigos, que a infinita sabedoria do Criador nos criou. Nós somos obra do pensamento divino. O pensamento divino criou tudo quanto existe por intermédio dos arquitetos da vida maior. E quando nós vamos analisar o primeiro versículo do primeiro livro do Velho Testamento, o livro de Gênesis, nós temos lá, no início, Deus criou o céu e a terra. Mas, se formos compulsar a tradução original do hebraico, teremos algo mais ou menos assim: Bereshit bara Elohim et shamayim ve'et haaretz. Traduzindo, no princípio de tudo, e o verbo bara não significa criar do zero, mas plasmar. Elohim, que é o plural de Eloá, como se Deus tivesse a colaboração de diversos emissários seus, diversos missionários e arquitetos para plasmar tudo quanto existe, criou o céu e a terra. Céu e terra aqui numa linguagem simbólica, sendo o céu o princípio espiritual e terra tudo que é o princípio material. Isso significa que Deus utiliza dos espíritos conforme o seu grau de evolução como intermediários para a criação de tudo quanto existe. Em A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel vai narrar que Deus pega um pedaço de matéria ígnea, um pedaço de matéria informe, entrega nas mãos compassivas de Jesus e pela ação do pensamento, Jesus, junto com os outros arquitetos do planeta, consegue plasmar todas as maravilhas que aqui tem. De forma análoga, também nós, guardadas as devidas proporções, no momento em que nos imbuímos de utilizar a nossa mente para propósitos úteis, passamos a ser, mesmo que não percebamos, instrumentos da espiritualidade superior para levar consolo e lenitivo a muitos irmãos. Quantas vezes um amigo em desconsolo, um amigo desesperado nos procura para que nós possamos ouvi-lo ou falar algumas palavras e o discurso vem como que por uma intuição.
Falamos e conseguimos consolar, evitando inclusive que naquele momento ele descambasse para um suicídio. Fomos instrumentos da divindade, porque os nossos pensamentos e intuições naquele momento estiveram afinados com o mais alto. Quando nós estamos criando e educando os nossos filhos, e quantos desafios há nessa santa missão, mas não podemos desconsiderar que a educação moral de crianças é um dos maiores ministérios que ocorre dentro do lar, às escondidas. E muitas vezes nós não temos a menor noção de qual seria a lição mais apropriada para aquele determinado momento. Mais uma vez, no momento em que nós nos colocamos à disposição da lei divina para praticar o bem, nós também somos intuídos ao melhor a fazer. O tempo inteiro, as nossas forças mentais estão sendo utilizadas. Portanto, o nosso objetivo não é ficar exatamente numa fixação para só pensar no bem, mas assim que vierem os pensamentos ruins, desequilibrados, exagerados, apaixonados demais naquilo que a paixão tem de pior, precisamos substituí-los fazendo uma espécie de higiene mental. Assim como temos o cuidado de fazer a higiene da nossa própria casa, também temos que ter o cuidado de fazer a higiene dos nossos pensamentos para nos preservar de obras que não estejam de acordo com a lição que Jesus vem trazer através dos seus ensinos morais. E na obra Dias Gloriosos, Joana de Ângeles, no capítulo que nos serve de tema, vai dizer assim: a mente é dínamo gerador de energia conforme conteúdo emocional próprio. A mente sendo um dínamo gerador de energia, significa que a mente carrega um potencial geratriz de fornecer energia que irá abastecer as nossas próprias células e que vai espraiar o conteúdo emocional que nós carregamos em nosso derredor. E se nós estamos observando uma sociedade extremamente violenta e agressiva, é porque nós estamos dando a nossa contraparte no dínamo que funciona dentro da nossa mente. Se nós queremos, portanto, uma sociedade moral equilibrada, se nós queremos uma sociedade feliz dentro do nosso lar, precisamos ajustar a nossa maquinaria para que a nossa mente passe a ser uma produtora de pensamentos bons e elevados, edificados no bem. O controle das nossas emoções. Se nós ainda cultivamos emoções desequilibradas, impacientes, intolerantes, irritadiças, se nós temos dificuldade de perdão, de ter indulgência para com as imperfeições alheias, nós precisamos nos esforçar para mudar de panorama. Porque à medida que nós vamos equilibrando as nossas emoções, o nosso dínamo tem maior eficiência e é capaz de gerar maior bem, e nós podemos contribuir positivamente para a sociedade feliz que tanto queremos. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dizer exatamente isso. A vontade é a maior de todas as potências. Isso significa que se eu tiver vontade firme, não há absolutamente nada que eu não possa fazer. A grande questão é que muitas vezes nós subestimamos a nossa própria capacidade. Achamos que não podemos, ou que os outros têm razão por nos dizer que nós não temos condição ainda de lograr. Insistamos. O Mestre Jesus nos disse: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, façais brilhar a vossa luz. E quando alguém que estava doente se acercava dele buscando a cura, o que é que ele dizia? Tu crês que eu possa te curar? Jesus o tempo inteiro nos ensinou para que nós assumíssemos a responsabilidade pelos nossos próprios pensamentos. São os nossos pensamentos, em primeira instância, que deixam o nosso corpo doente, já que todas as doenças têm como geratriz as causas da alma, as emoções que fazem parte do repositório do espírito. Isso significa que se eu quero saúde, saúde verdadeira, se eu quero buscar a plenitude com Jesus, eu preciso alinhar o meu dínamo para a mesma fonte divina como o Cristo conseguiu lograr.
como uma comunhão indissociável que ele tinha com o Pai. A vontade governa a ação mental. O nosso corpo, ele responde pelos impulsos da nossa vontade e da nossa mente. E quando nós vemos os grandes milagres, como Lázaro, que misteriosamente, depois de 3, 4 dias de morto, volta à vida, nós ficamos a nos perguntar, mas o que é isso? Como isso foi possível? Através da força mental, Jesus consegue espraiar um magnetismo capaz de recompor os fluidos vitais daquele corpo inanimado, fazendo com que os laços entre o perispírito de Lázaro e o seu corpo pudessem ser mais fortificados e ele voltasse a viver. Quando nós vemos os grandes milagres e predições, o milagre da multiplicação de pães e peixes ou das bodas de Caná, nós vemos a ação poderosa de uma mente voltada para ser um instrumento divino aqui na terra. E assim como Jesus logrou, nós também podemos lograr fazê-lo. Agora, de acordo com as nossas atuais circunstâncias e eventuais limitações, mas à medida que a nossa conduta moral for afinada de acordo com os preceitos do Cristo, cada vez mais seremos mais poderosos. Mas Joana de Ângeles, nesse precioso capítulo, dá alguns exemplos práticos. Por exemplo, quando ela cita Franz Anton Mesmer, um grande médico alemão do século XVIII, ele utilizava o magnetismo animal para curar as pessoas. Ele descobriu que, pelo poder da mente, ele podia fazer energizar com um magnetismo que ele chamou de magnetismo animal os corpos das pessoas, induzi-las a uma hipnose, e essa hipnose provocava nessas pessoas alívios físicos, que mais tarde foram constatados pela medicina da época. Quando nós pensamos em Marquês de Picécourt, um dos discípulos de Mesmer, ele também, através dessa ação da força mental, induzia as pessoas num transe sonambúlico. Transe sonambúlico esse que Allan Kardec vai registrar em O Livro dos Espíritos. E, na questão 427, Allan Kardec vai fazer a pergunta que todos nós nos perguntamos: que mágica é essa? Ele pergunta: qual a natureza do chamado fluido magnético? E a espiritualidade responde: fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Trocando em miúdos, o que todos esses homens fizeram foi utilizar as suas mentes, moldando o fluido universal que preenche tudo quanto existe no universo, com o objetivo de alcançar finalidades úteis, seja através do processo hipnótico que causava alívio físico, seja através do transe sonambúlico que permitia com que aquela pessoa fosse útil em alguma circunstância. Observe que todos esses casos são provas contundentes do uso e da potencialidade da força mental para fazer o bem. Quando nós pensamos em Jean-Martin Charcot, já no século XIX, um dos médicos com os quais o psicanalista Freud muito aprendeu, naquela época, começava a eclodir uma série de mulheres, principalmente, com algo chamado de histeria. E a histeria era uma patologia que promovia uma disfunção mental. As emoções estavam tão desreguladas que isso acabava provocando reverberações no próprio corpo físico. E através da hipnose, sob a ação mental, essas mulheres entravam no processo catártico e conseguiam a sua terapêutica, pelo menos de não cura, mas de alívio em relação aos seus sintomas. Então observe que a mente age no corpo físico, a mente age da matéria e a mente age sobretudo no fluido universal que permeia tudo quanto existe. E é por isso que Allan Kardec, no capítulo 14, intitulado Os Fluidos, de A Gênese, vai dizer assim: o pensamento e a vontade são para o espírito como as mãos são para o homem. Através do meu pensamento, eu consigo ir fluir e moldar no espaço ao meu redor aquilo que é a natureza do que eu próprio penso.
E quando nós nos sentimos bem, com pessoas que fazem o bem, quando nós estamos dentro da nossa família, com aqueles familiares pelos quais temos um afeto profundo, não é exatamente isso que nós sentimos? O amor de alguém que é devotado aos ensinos superiores e às lições morais de Deus espraia, toma corpo e acaba nos contaminando. E assim também, quando nós entramos num local de atmosfera pesada, em que as pessoas estão cultivando pensamentos viciosos, pensamentos enfermiços, nós nos sentimos mal. São aquelas mentes que estão influindo no fluido universal ou do fluido cósmico daquele lugar e estão provocando essas reverberações no nosso próprio espírito. Portanto, meus amigos, a força psíquica é a causa da nossa saúde ou da nossa doença. E nós não podemos nos esquecer nunca do Cristo. Vós, que vos sentis sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo de Jesus? Seguir o bem, praticar a caridade e exercitar a humildade. Essa é a nossa prisão. Nós somos prisioneiros do Cristo, aprendizes do Evangelho, se nos dizemos espíritas, porque os espíritas visam reviver aquilo que os apóstolos do cristianismo primitivo viveram um dia. E se nós assim acreditamos, precisamos ajustar a nossa conduta moral, alinhada com a lei divina, praticando o bem em todo lugar, no centro espírita, dentro de casa, no trabalho, na rua, vendo irmãos em todos os homens, vendo o rosto de Jesus em cada pessoa que se acerque de nós, porque todos nós estamos aqui no mesmo barco, num planeta de provas e expiações, convivendo juntos com o propósito único de evoluir. Nós estamos interagindo o tempo inteiro, através do nosso pensamento, sem que possamos nos perceber, encarnados e desencarnados. Mas a grande questão não é uma maratona para ver quem chega primeiro ao pódio, mesmo porque aqueles que apressarem a marcha e chegarem primeiro sentirão a necessidade no seu íntimo de voltar, como Cristo também sentiu, veio por amor, para auxiliar aqueles que estavam na retaguarda, nós que estamos na retaguarda. E assim também chegará a nossa vez, em que avançaremos tanto que sentiremos a falta dos nossos afetos mais queridos e nós vamos nos sentir compelidos a retornar para poder ajudar aqueles que ficaram para trás. Nós todos vamos chegar ao pódio, nós estamos fadados ao progresso, queiramos ou não, mas no momento em que nós colocamos a nossa vontade, nós que temos pressa de sermos felizes, alcançaremos esse sentimento de plenitude com maior rapidez e com maior felicidade. Que nós então nos sintamos encorajados. Como dissemos, todos, independente de sermos médiuns ostensivos ou não, somos antenas psíquicas e o tempo inteiro estamos captando essas radiações. E se nós estamos sendo intuídos e influenciados espiritualmente, isso significa que aquele amolentamento, aquela preguiça ou aquele sentimento de melancolia profunda, de angústia, que muitas vezes se assenhoreia de nós, pode não ser necessariamente nosso, mas é nossa vontade de permanecer nesse estado de torpor ou libertar-nos. E a conduta moral é o que vai quebrar os nossos grilhões desses sentimentos. Assim também, quando nós estamos em desespero, quando nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, quando a cruz que carregamos é pesada demais e nós oramos, o que nos acontece? Um sentimento de alegria profunda, de paz, balsamiza as nossas emoções. São as influências. Naquele momento nós estamos sendo influenciados positivamente pelo alto, para que nós possamos recompor as nossas emoções e perseveremos no ideal. Imagine o que acontece se todos nós juntarmos
as nossas antenas, os nossos dínamos geradores de energia para pensar no bem, como a meditação, que foi feita alguns minutos antes aqui, como a hora do Ângelus, 6 horas da tarde, quando diversos espíritos se reúnem para elevar o seu pensamento a Deus e orar, endereçando as suas súplicas ou o seu louvor. Tudo isso tem uma força extremamente especial, porque são potências psíquicas vibrando todas em uníssono. E é por isso que nós precisamos nos lembrar da mensagem de Jesus quando ele subiu no horto para orar. No capítulo 27 do livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos vai narrar, após a última ceia, após a cena do lava-pés de Jesus, Jesus se recolhe para orar e leva consigo Simão Pedro, Tiago e João. Ele sobe no Monte das Oliveiras e diz de uma forma muito séria para os seus discípulos: é chegada a hora. Essa é a minha derradeira hora convosco. Peço o vosso auxílio, o vosso concurso, para que venham comigo, para que possamos orar e vigiar no horto. Veja a lição. Jesus, uma estrela de excelsitude infinita, o Rei Solar, que estava em comunhão indissociável e permanente com Deus, se Ele mostra a importância de vigiarmos e orar, o que não deverá ser para nós, meus amigos, que somos seus servos humílimos, os últimos na carreira de servidores? A vigilância e a oração é alimento para as nossas almas. É a forma que nós temos de afinar as nossas antenas e nos conectar com o mais alto. Orar sempre, quando estivermos em dúvida, quando estivermos com medo, quando estivermos felizes. Allan Kardec vai examinar isso em O Livro dos Espíritos. Em que consiste adorar a Deus? Elevar os pensamentos ao Criador. Veja a potência magnífica da nossa mente. Se adorar a Deus se resume a elevar os nossos pensamentos ao Criador, qual o potencial que não tem as nossas mentes de fazer o bem? Que nós possamos aproveitar esses momentos. Mas voltando à oração do horto, Jesus então sobe, começa a meditar. E o que acontece? Os seus discípulos adormecem. Não por não amá-lo, não por não querer acompanhá-lo nessa tarefa honrosa. Observe que ele escolhe 3 dos seus discípulos mais amados, porque aquela era uma hora decisiva, portanto aquela era uma reunião bastante íntima. Eles adormeceram porque nós somos influenciados. E Jesus quis mostrar que nem os seus apóstolos mais diretos estavam imunes. É interessante porque na oração do Pai Nosso, nós pedimos todas as noites: livrai-nos da tentação. Mas a tentação, ela é necessária no planeta de provas e expiações, para que nós provemos que a nossa evolução se dará por mérito. Nós precisamos resistir à tentação. E nós teremos diversas oportunidades e ocasiões em que a tentação vai se acercar de nós e nós, como os discípulos, também tenderemos a dormir. E esse dormir simbólico é fechar os nossos olhos para a lei divina. Quantas vezes a gente finge que a consciência não está alertando que aquela nossa ação está errada? Quantas vezes a gente conscientemente sabe que não está fazendo muito certo e continua a fazer? Precisamos parar. Não vai valer a pena. O que vale a pena é o que nos causa felicidade. Fazer o certo, ainda que o certo não seja unanimidade. Fazer o certo, ainda que as pessoas nos recebam com maledicência, com injúria, nos olhe torto. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo, como diz Marcos? Então, naquele momento, Jesus com seus discípulos, meditando, eles adormecem, Jesus os acorda e pede para tentarem outra vez. E outra vez, os seus discípulos dormem.
Mais uma vez, o Mestre, incansável na sua paciência infinita, na sua bondade sem tamanho, exorta que eles permaneçam vigilantes. E eles dormem. Pouco depois, os soldados, a mando do sumo sacerdote, chegam para prendê-lo. E depois daquele momento, já Jesus na prisão, o apóstolo João, compungido por ter dormido numa hora tão grave do testemunho, endereça os seus pensamentos mais sinceros a Jesus. Jesus lhe aparece e lhe diz: João, o que aconteceu na oração do horto é mensagem para todos os discípulos do Evangelho. Nós precisamos nos manter vigilantes e orando, porque não sabemos a hora. Nós sabemos a hora que partiremos. Sabemos que viemos. Retornamos do mundo espiritual para o mundo corporal, mas a hora que seremos chamados de volta, não conhecemos. Então, nós precisamos permanecer atuando no bem, trabalhando incansavelmente, sem dormir, sem descansar. Nós precisamos buscar saciar o nosso vazio interior na fonte de água viva do Cristo e nos sentir abastecidos pela sua paz. Descanso maior não há. E tem mais uma lição com respeito a essa oração do horto. Jesus, mesmo cercado pelos seus discípulos mais amados, estava ali sozinho. Isso é uma poderosa lição para nós. Nós viemos para a Terra com uma missão individual primeiro. Temos basicamente 3 missões. Uma missão individual para conosco, uma missão dentro do papel social que exercemos, como filhos, como pais, esposo, esposa, e temos uma missão para com a nossa sociedade. Jesus ali fazia referência à primeira missão, missão para conosco. E qual é a nossa primeira missão? Aprimorarmos-nos moralmente, evoluir. E muitas vezes essa escalada ascensional, mesmo que nós estejamos rodeados de amigos, encarnados e desencarnados, rodeados de familiares que nos amam, que nos dão assistência, de pessoas que nos auxiliam, ela é solitária. Somos nós e Deus, nós e Jesus. Mas observe que nem nesse momento nós estamos desamparados. Deus está dentro de nós. E é por isso que a nossa mente é um dínamo gerador de energia, porque Deus está em nós. Nós temos uma centelha divina que nos confere este poder, mas muitas vezes nós não nos damos conta. Vamos utilizar então, meus amigos, este poder com o objetivo de cultivar bons hábitos de pensamento e de sentimento, a fim de que as nossas ações possam também ser desdobradas com uma qualidade superior. Ainda que o sono da indiferença esteja ao nosso redor e muitas vezes a gente volta numa família que não é tão equilibrada, tem alguns desafetos anteriores dentro da nossa própria família ou no trabalho e precisamos conviver, tolerar. O amor aos nossos inimigos começa com respeito. Entender que todos, sem exceção, somos filhos de Deus, inclusive aquele que eu detesto. Aquele que é o meu inimigo, que eu não gosto, que não gosta de mim, ele é tão filho de Deus quanto eu também sou. Então ele também tem o direito de viver. Ele tem o direito de evoluir e de passar pelas experiências. E se eu puder ajudar, ótimo. É por isso que Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Amar os nossos inimigos é, sobretudo, elevar os pensamentos a Deus, endereçando-lhes mensagens de otimismo e de ternura. É a base da força mesmo. Fazer o bem é assim, é que nem exercício físico. Primeiro a gente vai amarrado, não quer ir, acorda cedo, botar roupa, vai para academia, é um saco. Amanhece quebrado, depois a gente até toma gosto, sente falta se não for. Fazer o bem também é assim. No começo a gente faz a força, amarrado, parece que tem alguma coisa que nos prende para que a gente não vá fazer a prática do bem. E depois de criar um hábito, a gente até sente falta. Por isso, nós precisamos utilizar
essas nossas forças mentais e esses nossos patrimônios com o objetivo de sempre evoluir. E precisamos nos lembrar que o nosso raciocínio e a vigilância do nosso raciocínio, porque nenhum de nós tem pausa para pensar, nem quando estamos dormindo. O corpo dorme, mas o espírito não. O espírito insistentemente trabalha e ele vai ser arrastado em emancipação da alma para os locais com os quais psiquicamente ele é afim. Veja a importância da oração antes de dormir. Veja a importância de cultivar bons hábitos o dia inteiro e não apenas na hora de dormir. Porque nós seremos arrastados pelas vibrações psíquicas que acolhemos. Somos o que pensamos. Isso não poderia ser mais verdadeiro, de fato. Porque a nossa mente acaba plasmando no universo a realidade que nós temos. E quando nós passaremos para o lado de lá, despojados do ergástulo carnal, sem o envoltório físico, o que nos restará? A mente, em toda a sua pujança. O espírito é essa mente pensante, essa energia irradiante, essa grande antena. E aquilo que ele acolheu em seus pensamentos, a forma como ele viveu, assim também é como ele morrerá. Que nós possamos então utilizar os nossos recursos, seja recursos materiais ou não materiais, como as potências intelectuais, a capacidade de falar bem, a forma de ser um bom audiente. Muitas vezes alguém que está em desespero nem quer que você fale nada, mas que ouça. Todos nós temos algo a dar, nem que seja a nossa atenção. E tudo isso vai construindo aos poucos essa conduta moral que nós esperamos como seguidores do Evangelho de Jesus. Que nós possamos pensar que as nossas emoções vão dar o tom dos nossos pensamentos. Controlar as nossas emoções consiste em nos analisar todos os dias. Nós precisamos nos perguntar por que nós agimos de determinada forma. Por que nós ainda cultivamos essa angústia e essa irritação e acabamos deslocando isso para outras pessoas? Quando Jesus esteve perante Anás e Caifás, ele acabara de ter sido preso e ele foi levado para o interrogatório. Caifás era então o sumo sacerdote. Recebe Jesus, manietado, com as mãos algemadas, e lhe pergunta: então, mestre Nazareno, fale-me sobre os seus ensinos. Sois Messias de quê? És rei dos judeus? Fale-me sobre o que ensinou. Fale-me sobre o que os seus apóstolos têm proferido para todas as pessoas. E Jesus, perante aquela arrogância, permanece com a mesma serenidade e bondade de sempre. Lamenta, tem pena daquele pobre coitado, que tem o poder transitório da terra nas suas mãos e deixa os judeus passarem fome. Que tem a opulência do sinédrio e das grandes sinagogas e deixa os pobres coitados relegados à sua própria sorte, sendo cuidados pelos discípulos do Cristo na casa do caminho. Os leprosos, colocados no livro dos vivos naquela época. Jesus sente o coração compadecido e lhe responde: o que eu falei, eu disse na sinagoga e no sinédrio. Portanto, não pergunte a mim sobre o que eu falei. Pergunte às pessoas que me ouviram, porque o que eu disse em público e nada às escondidas. E um dos soldados do sumo sacerdote esbofeteia-lhe na face. Qual de nós, meus amigos, esbofeteados na face, repetiríamos o que o Cristo disse lá no Sermão da Montanha? E aquele que lhe esbofetear numa face, dele também a outra. Pois foi exatamente isso que o Cristo fez. Tendo todos os patrimônios, todos os argumentos plausíveis para se livrar daquela situação e acabar com aquela palhaçada, Jesus silencia para dar um aprendizado. Porque Jesus falava ali para almas
para espíritos imortais. Jesus era portador de uma mensagem transcendente, uma mensagem que não morre jamais. Jesus é o espelho divino. Portanto, as suas ações eram a prova viva dos ensinamentos de Deus. Então ele faz uma pergunta: por que me bateste? Se eu falo mal, repreenda-me e ensine-me o que é bem. Mas se eu falo bem, por que me bateste? Naquele momento, Jesus dava ao soldado uma oportunidade de reflexão. Me ensinava que muitas vezes nós temos mecanismos de fuga do ego, como o deslocamento, que foi analisado mais tarde por Freud. Muitas vezes alguém nos maltrata, nos magoa, nos sentimos irritados e ao invés de descontar em alguém que causou-nos o mal, como por exemplo o nosso chefe, descontamos em casa, no nosso filho de 2, 3 anos, porque nós temos superioridade sobre ele, pelo menos transitória. Deslocamento. Isso é utilizar os nossos patrimônios e a nossa força mental mal. Isso não é controlar as emoções. Isso é contrário ao que está no Evangelho do Cristo. E então, o que é que nós temos que fazer? O convite que Jesus fez naquele momento para aquele soldado é: reflita. Por que me bateste? Pare e pense por que você quer descarregar essa raiva toda em alguém que não pode se defender no ato de extrema covardia. E o mesmo convite Jesus faz a nós ainda hoje, que nós possamos analisar a qualidade dos nossos pensamentos, analisar por que nós temos agido dessa forma, porque a qualquer tempo e hora nós podemos modificar o rumo da nossa marcha. Se nós nos sentimos insatisfeitos com a carga pesada demais das provas que nós temos carregado, se nós estamos nos sentindo com um peso muito grande para suportar, se estamos completamente enfadados da vida que levamos até agora, o convite de Jesus permanece expectante. Nós podemos a qualquer momento decidir por seguir o caminho do bem, renunciar ao nosso próprio ego, como ele disse. E aquele que quiser me seguir, que negue a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. A qualquer momento nós podemos escolher, porque nós temos a vontade. E a vontade é a maior de todas as potências do Espírito. Imbuído da vontade, o Espírito começa a irradiar as suas forças mentais com o objetivo de erigir o reino dos céus. Observe como Jesus utilizava de analogias interessantíssimas para nos dizer o que é o reino dos céus. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, e o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, que carregavam as suas lamparinas. As prudentes carregavam essas lamparinas com óleo e as tolas não. E elas estavam aguardando o noivo chegar. O noivo, Jesus. Nós ainda estamos num noivado com Jesus e ainda não conseguimos nos casar, representando o casamento justamente essa comunhão com a lei divina. E o noivo tarda a chegar e as noivas adormecem. Lembre, a mesma figura da lição do horto: adormecer, fechar os olhos para a vida espiritual. E então, eis que o noivo chega. As virgens prudentes que tinham olhos para as suas lamparinas conseguem acendê-las e seguir o noivo para o altar. E as virgens tolas, que não tinham carregado esse óleo, pedem às virgens prudentes um pouco de óleo para que elas também possam seguir. E elas dizem não. Cada um de nós temos a nossa própria lamparina. E o óleo é justamente essa força de vontade. Por mais que eu ame alguém, eu não posso doar a minha força de vontade a ninguém. A cada um, segundo as suas próprias obras. Eu posso estimular, eu posso acender com o meu óleo a minha lamparina e até iluminar o caminho do outro, a fim de que ele veja o horizonte descortinado à sua frente, a fim de que ele saia das trevas e da escuridão. Mas o combustível é individual. Cada um de nós temos que carregar e precisamos cuidar
para que esse estoque do combustível seja mais do que suficiente para quando o noivo chegar, e precisamos permanecer vigilantes para que quando ele chegue, a porta não seja fechada, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Essa é a lição, meus amigos. Falar de forças mentais é falar do nosso esforço de vigilância, de oração, de conduta elevada, convertendo a nossa boa vontade a fim de que nós possamos erigir bons pensamentos, erigir boas obras, vivenciar o Evangelho de Jesus, não nos monastérios. Não precisa que estejamos enclausurados, vivendo 24 horas dentro dos centros evangélicos, espíritas, católicos, protestantes. Fazer isso nas pequenas ações do nosso dia, em todos os momentos. Se somos médiuns, ser médiuns 24 horas por dia, vivenciando o Evangelho. Se somos doutrinadores, palestrantes, idem. Mas todos nós, mesmo que não tenhamos nenhuma dessas funções, somos filhos de Deus, somos espíritos, detentores desse dínamo, e precisamos nunca nos esquecer dessa nossa responsabilidade, porque nós seremos cobrados. São recursos valiosos que estão à nossa disposição, com o objetivo de converter isso em bênçãos para todos. Muitos de nós estamos à procura da ocasião perfeita. Quando o nosso filho se formar na faculdade, quando nós ganharmos o grande prêmio na Mega Sena, quando encontrarmos o amor da nossa vida. A ocasião perfeita é o tempo presente, é o hoje. Porque a hora passada já foi e o futuro a Deus pertence. Portanto, o nosso tempo presente e o hoje é a ferramenta mais valiosa que a gente tem para construir aquilo que a gente quer para o nosso futuro. Que nós possamos, portanto, reunir toda a nossa coragem e fé em Jesus com o objetivo de sermos esses instrumentos na mão do oleiro divino e que o nosso vaso consiga reluzir qual o espelho da vida, a vida maior, a sabedoria e a inteligência infinita do Criador. Que Jesus nos abençoe.